Fala, cambada do céu, tudo bem com você? Eu sou Pereira Andrade, esse aqui é outro reviewzinho. E hoje para poder falar do segundo disco de inéditas do Harry Styles. Estou falando de Fine Line. Ah, e aí, tu já ouviu? Tu curtiu? Tu tava ansioso? Se você tava nisso tudo na empolgação, vem comigo pra saber o que eu achei depois da vinhetinha, tá bom? Foi! Depois do hiato do One Direction, cada um dos membros meio que começou a querer começar a construir seus próprios passos, trilhar seus próprios caminhos, construir sua própria história. Mas eu acho que particularmente o Harry Styles, ele, de todos os membros do grupo, ele tá até o momento construindo a história, eu acho que mais interessante e mais elaborada. E eu digo isso porque já desde o seu single de estreia, Sign of the Times, eu acho que já era um pouco perceptível, e não só o primeiro disco, mas o que nós vemos aqui nesse segundo trabalho. Esse single de estreia, Sign of the Times, uma música épica, meio power ballad e que fundia elementos do rock, de rock dos anos 70 com Britpop, além de ter muita, mas muita inspiração em David Bowie, e era uma música que já era uma baita amostra do que estava por vir realmente naquele disco de estreia, que combinava não só essas influências já citadas, mas também elementos de soft rock, de psicodelia e pitadas de funk music. Mesmo que eu acho que não tem nenhuma música naquele trabalho que soe tão arrojada e poderosa quanto Sign of the Times, mas eu acho que ele consegue sim soar um álbum cativante e com um punhado de músicas que são impressionantes não só pela abordagem que elas têm em determinado momento, mas eu acho que principalmente por vir de um moleque que saiu de uma das maiores boy bands, não só da atualidade, mas talvez de todos os tempos, e que talvez esse não seria o tipo de som que a gente esperasse que ele fizesse. Inclusive eu vou falar que esse é um dos problemas que tem naquele primeiro trabalho, porque você vê realmente que ele quer muito se afastar daquela sonoridade One Direction. Não há problema nenhum, inclusive, de novo, o caminho que ele resolve construir, ele usa influências que um moleque de 20 e poucos anos talvez você não imaginaria que tivesse, mas o problema é que essas influências que ele usa naquele trabalho meio que acabam por camuflar e nublar o real Harry Styles. A gente não vê muito o Harry em si naquele trabalho, tem poucos vislumbres do que seria a sua personalidade ou seu próprio som. Parece que ali naquele primeiro trabalho ele pega demais emprestado coisas e sonoridades dos seus heróis musicais. Pois bem, aqui nesse seu segundo trabalho, eu acho que ele consegue pegar aquele som bem característico, nostálgico, e ele combina de um jeito muito acertado com elementos pop atuais e acaba fazendo um álbum mais desenvolto, mais audacioso do que foi realmente aquele disco de estreia de 2017. Esse definitivamente é um disco que você vê o Harry Styles, você vê uma personalidade se desenhando musicalmente. Embora aqui você ainda vê o quanto que ele continua meio que fascinado pelos seus heróis. Ainda que nesse trabalho especificamente eles soem de uma forma, eu acho que mais contida ou quase em amálgama com o que é construído pelo Harry, ao invés de sobrepujar o que seria a sua personalidade real. E essa nova roupagem, ela já fica evidente desde os seus primeiros singles. Lights Up, que eu já fiz até uma track review aqui no canal, que mistura soft rock com R&B, meio Justin Timberlake do começo de carreira, e vislumbres de soul e de gospel. A Watermelon Sugar, uma música mais picante talvez na sua letra, digamos assim, um pop suavemente construído para se dançar. Ela é descoladamente funkeada, ela é recheada de linhas metais que tem tons mais arredios. Também na Adore You, uma música bem grooveada, com leves toques oitentistas e que passeia por referências atuais como The Weeknd ou The 1975. E eu acho que o restante de Fine Line, por mais que ele tenha alguns momentos que não sejam tão vigorosos quanto outros, ou até tão inspirados quanto realmente é a construção do geral do disco, eu acho que eles vão seguindo bem
esses exemplos que eu citei. Por exemplo, a abertura Golden, que ela parece um grande impetuoso indie pop, ela é repleta de back vocals, ela tem durante toda a faixa tilintar daquele sonzinho de glockenspiel, ela tem pitadas que são muito cintilantes de um dos seus grandes referenciais que já aparecia no seu primeiro trabalho, Fleetwood Mac. A Canyon Moon também eu acho que é uma música que acena bem com Fleetwood Mac, mas ela aqui nessa faixa adiciona uma instrumentação que ela é mais colorida, ela é mais alegre, quase celestial até em alguns instantes, mas que vai para um lado mais, eu acho que o Screamadelica do Primal Scream, aquela psicodelia ali do começo dos anos 90, aquela coisa meio quase ensolarada, né, que tem naquele trabalho. Inclusive, para falar em ensolarada, a Sunflower Volume 6, que é muito engraçado porque cadê os outros volumes, né? Eu gostaria de ver nos outros discos pelo menos a diminuição das coisas. A Sunflower Volume 6 é uma música que ela também tem essa tonalidade ensolarada e ela flutua entre o último álbum do Vampire Weekend e alguns momentos, digamos, mais psicodélicos, com uma cara praiana que o Beach Boys conseguia alcançar em alguns momentos. Outra música que consegue flertar também com elementos que parecem mais atuais, com esse que mais vintage sonoro que ele faz é Treat People with Kindness, que tem uma introdução que ela parece meio influenciada por Queen, e logo esse trecho da introdução ele meio que se transforma numa versão mais soul e vai seguindo, alternando com as inflexões quase de Paul McCartney que o Harry dá para essa música. Mas antes de eu seguir, provavelmente falando das faixas, até porque vai ser um complemento para algumas delas, é importante também citar meio que a parte temática do disco. O Harry Styles, ele meio que em várias entrevistas e até comunicados de imprensa, ele diz que o seu segundo álbum é tudo sobre fazer sexo e se sentir triste. Em 2008, o Harry Styles ele terminou com a sua namorada, a modelo francesa Camille Rowe, acho que é assim que se fala. Tanto separação quanto desejo são duas coisas meio que governam e permeiam o álbum. Cherry, por exemplo, uma faixa que trafega entre uma tranquila psicodelia indiana, ela meio que se alia a riffs meio folk rock ao estilo Van Morrison e que vai caminhando para um final altamente emocional com o Harry cantando em determinado ponto: eu só sinto falta do seu sotaque e dos seus amigos. Você sabia que eu ainda falo com eles? Lá pro final da música, uma quase pausa que tem, entra a voz da Rowe como se fosse uma lembrança meio carinhosa, mais ecoada e distante, e que faz a música no geral ter uma áurea meio tristonha ao mesmo tempo que saudosista. Já em To Be So Lonely, ele acaba lidando com a própria culpabilidade que ele teve no final do relacionamento. Sou apenas um filho da puta arrogante que não pode admitir quando sente muito. Já na Fallen, ele canta o seguinte: estou ciente que escrevo muitas coisas sobre você. Quase tipo, cara, eu não consigo... Eu tô seguindo pra outra, se eu não me engano, acho que ele tá até com uma namorada nova, ou pelo menos um affair novo. Mas realmente foi uma coisa que mexeu muito com ele, e esse disco tem esse embaralhamento, tem uma coisa de vários momentos ele tirar sarro de relacionamentos atuais ou antigos dela, ao mesmo tempo que ele tem toda essa coisa tipo de eu sei que eu errei também, mas ele aponta o dedo em vários momentos. E essa música especificamente, ela é uma balada que ela soa lamentosa, doída, e até é uma música de uma boa entrega dele, mas eu acho que no final das contas ela acaba soando uma música, acho que um pouco genérica no quesito balada. Eu acho que ele poderia ter apresentado algo um pouco mais forte, diferente, digamos assim. Mas se o disco por vários momentos ele permeia quase uma bad, ou pelo menos uma sofrência, eu acho que tem momentos também que ele se permite ser mais otimista, como na faixa She. É uma faixa muito interessante porque ela meio que é um prog rock. Ela tem vários solos de guitarra que eles são sinuosos e eles são meio que embebidos numa espécie de uma sensualidade funk. Parece até como se fosse o filhote
da união de um namoro entre o Pink Floyd e o Prince, e onde Harry parece que ele tá mais disposto a sonhar e se aventurar novamente, se permitir viver outros relacionamentos mais tórridos, sabe? Ter mais desejo de novo por pessoas. Não viver tipo, caraca, aquela foi a única, acabou e puta, tô fudido. E na derradeira música do disco, a Fine Line, que parece ter meio que a pomposidade, né? E o experimentalismo com toques mais intimistas que a gente vê em artistas como o Bon Iver, e que acaba soando um final de álbum mais contemplativo, e que acaba olhando, eu acho que mais pro futuro do que para o passado. Inclusive, eu acho que até uma ideia inteligente o jeito de acabar o disco dessa forma. Ela é uma faixa onde a gente vê o Harry Styles, ele se sentindo, eu acho que mais esperançoso após ele ter essa recente, digamos assim, decepções amorosas. E pra encerrar aqui, eu acho que o fato dele conseguir evitar com que esse disco ele soe um grande tributo aos anos 70, já que ele referencia tantos artistas daquele período, acho que é uma baita de uma prova do talento, da habilidade que ele tem como músico, e acaba gerando aqui, eu acho que uma combinação muito sofisticada, inteligente, seja das suas próprias influências musicais, como ao criar um pop que ele consegue ser modernoso, mas que ele tem aquele algo a mais, sacou? Ele consegue soar vigoroso, ele consegue soar requintado, e isso tudo aliado ao próprio charme quase malandro, né? Que ele já apresentava no primeiro trabalho, mas aqui eu acho que é um pouco mais maduro. Uma coisa que a gente pode falar de Fine Line é que definitivamente ele é um álbum tanto divertido quanto um ótimo disco. Isso realmente a gente não tem como negar. Por isso eu vou dar nota 8 para esse novo trabalho do Harry Styles. Então, foi isso, cambada. Se você curtiu esse videozinho, não se esquece de comentar, de se inscrever e de assinar o canal, botando a sinetinha pra saber quando tem vídeo novo, tá bom? Dá aquela moralzinha aí pra gente. Valeu! Se foi outro videozinho, aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau. Fui!